como vai você? O ano passado, nesse perfil aqui do YouTube, eu fiz uns 15 ou 16 vídeos tratando especificamente de questões de carreira, mostrando como o governo do estado subtrai direitos dos servidores da Universidade de Pernambuco e destrói a carreira dos servidores da Universidade de Pernambuco, nossa carreira, dando a sensação a você de que você está ganhando alguma coisa com isso. Mostrei nesses vídeos como o governo do estado usa a direção do Sindup e usa o nosso sindicato, instrumento de luta, para passar pano na destruição da nossa carreira. O governo do estado teve na direção do Sindup, tendo o Ivo como presidente, um grande aliado o ano passado para destruir a nossa carreira. O último vídeo eu mostrei como foi a eleição para a direção executiva do Sindup, uma eleição repugnante que faria vergonha até os inquilinos da Barreto Campelo e do Aníbal Bruno. E agora, em virtude da eleição de delegado de base que vai haver no Oswaldo Cruz e que eu me inscrevi, eu fiz um canal para voltar a falar de carreira, mas também para falar do nosso sindicato, que faz com que a nossa categoria ande à deriva, porque não conduz a categoria, aliás, conduz a categoria para o precipício. Eu, como delegado de base, eu espero ter seu voto se você for do Oswaldo Cruz, quero me contrapor a isso. Quero mostrar a você que é possível, até com um mandato de delegado de base, promover mudanças na Universidade de Pernambuco e promover mudanças, quem sabe, da nossa carreira. É possível. Então eu lhe convido para você acompanhar, se você achar que o conteúdo é relevante, o perfil que eu criei no Instagram e o perfil que eu criei no YouTube. Os vídeos vão ser publicados a partir de lá agora. Eu vou deixar o perfil aqui e se você acompanhou aqui, acompanhe. E se você acompanhou aqui, acompanhe a partir desses perfis no Instagram e no YouTube. Eu aguardo você lá. Até breve. Você trabalha na Universidade de Pernambuco, é com você que eu quero falar hoje, noite de 30 de abril de 2025. E eu estou reparando aqui que a última publicação que eu fiz em outro canal foi no dia 8 de outubro, fazendo quase 6 meses de publicação. As publicações vão ser feitas por aqui agora, por esse canal. Que carreira é essa? Eu quero fazer algo de forma diferente. Eu quero lhe estimular, inclusive, a participar desse canal. Participar como, Gleidson? Você pode mandar perguntas, você pode mandar vídeos, e se me autorizar, eu publico aqui. E a gente pode gravar juntos. A sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, a sua sugestão, a gente grava juntos, conversa juntos e bota o conteúdo aqui. E por que eu quero fazer isso a partir desse canal? Porque se a gente não fizer isso por fora do Sindup, não há discussão sobre carreira. Até o reino vegetal já entendeu que o pessoal que vive hoje na direção do Sindup criou um caldo de cultura política aqui na Universidade de Pernambuco que interdita qualquer discussão sobre carreira. E nós, servidores, chegamos no nível de receber orientação desse pessoal que está no Sindup por meio de uma eleição espúria. É bom ressaltar, chegamos num nível de receber deles orientações como: se beber, não dirija, bebida alcoólica com moderação, use protetor solar, beba muita água. Mas sobre carreira, eles não falam nada. Nada. Chegam ao ponto de entrar em briga por parada de ônibus. Mas não tem briga, por exemplo, para fazer a defesa de que você, eu também, todos nós, sejamos enquadrados numa faixa que tenha relação com o nosso efetivo tempo de serviço na Universidade de Pernambuco. O que é que ocorre hoje? Nós temos uma lei que, em tese, se a pessoa passar por avaliação de desempenho todos os anos, chega ao último salário com 28 anos, o que já é uma exorbitância, porque chegar com 28 anos no último salário da nossa carreira é muito tempo para pouco salário. Mas
Em virtude dos enquadramentos prejudicados que o governo do Estado fez, ou do enquadramento prejudicado que o governo do Estado fez, e a demora para começar a avaliação de desempenho, hoje nós temos servidores e servidoras que, apesar de estarem já gozando do abono de permanência, não estão no último salário. Me explique como é isso. Tem servidor com 45 anos que está longe do último salário. Eu estou várias faixas longe da faixa que tem relação com o meu efetivo tempo de serviço. Para mim, o prejuízo é de R$900 por mês. Bota isso aí no ano, 9 mil, 10 mil e pouco, 10 mil e poucos reais, que o governo do Estado subtrai de mim de forma espúria, injusta, ilegítima. Por que não brigam por isso? E aí eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Quando eu falo briga, eu não estou falando de baixaria, não. Quero deixar isso muito claro. Os nossos atos, os nossos gestos, eles têm que ser fundamentados na intrepidez e na inteligência, na deselegância nunca, né? Mas se importa com o fator de proteção solar que você está usando. Estão preocupados com a tua hidratação. Pelo teu tempo de serviço, não tem briga. Então, se a revelia do Sindup, não fizer uma discussão política a respeito de carreira e tentar fazer o que eles não fazem, um plano de lutas, a gente não vai sair do lugar, pessoal. Então, esse canal, ele se presta a tentar fazer essa discussão. Deixa passar a vinheta para a gente continuar. Mas deixa eu me apresentar depois da vinheta, né? Meu nome é Gleidson. E sou seu colega de trabalho da Universidade de Pernambuco. Sou vinculado ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz e lotado na ouvidoria. E tive a honra, o prazer, a satisfação de presidir o Sindup de 2009 a 2012. E por que eu falei essas coisas até agora? Foi para fazer você refletir sobre o papel de um sindicato. O que é que a gente espera de um sindicato? A gente espera de um sindicato que ele seja pautado pelo seu estatuto. Você nunca viu o estatuto do Sindup. O Sindup tem Instagram, tem todas as redes sociais. Além das redes sociais, o Sindup tem uma página na internet e ainda tem um grupo de WhatsApp aí. Nunca se deu publicidade do estatuto do Sindup em lugar nenhum, é perna de cobra. Por quê? Porque o estatuto do Sindup é uma coisa linda, pelo menos na seção que trata dos princípios. Se você for ler esse estatuto, e se você for ler esse estatuto todo, você vai ver que todos os princípios do Sindup são desrespeitados. E você vai ler, em determinada altura aqui, que quem desrespeita o estatuto, uma direção que desrespeita o estatuto, perde o mandato. Nós temos uma direção sindical que desrespeita a democracia sindical. Ditadores. Nós temos uma direção sindical que não tem a noção do que é ser classista, porque não defende a categoria, não defende a nossa classe. Nós temos uma direção sindical que não se pauta pelo zelo. Nós temos uma direção sindical que não tem zelo pela comunicação, porque se eles tiverem de fazer uma comunicação eficiente, essa comunicação vai depor contra eles. E, finalmente, nós temos um sindicato que não está nem aí para a opinião e para o desejo dos trabalhadores, que não escuta os trabalhadores, que evita escutar os trabalhadores, que nega aos trabalhadores o direito de se manifestar. A eleição, por exemplo, de Ivo foi cheia de vícios. Vícios que podiam ser sanáveis, não foram. No último dia da eleição, eu mandei um e-mail para a comissão eleitoral. Até hoje eu espero a resposta. 3 anos. A eleição do Rivanildo foi um escândalo de vícios e de irregularidades. A eleição de Rivanildo, ela seria anulada em qualquer lugar do mundo. E talvez seja, viu? Daqui para frente. Talvez seja. Totalmente irregular. Teve desde a história do edital escondido até a divulgação do seu resultado ou dos números da eleição 30 dias depois da votação. Porque as atas, até hoje, ninguém viu.
soltos na buraqueira, considerando que ninguém repara o que eles fazem e considerando, inclusive, que mesmo que se reclame, eles não têm a vergonha nem têm o pudor de fazer as coisas certas. O que foi que fizeram? No dia 8, publicaram isso aqui no Instagram, lá no feed de notícias do Instagram, né? Colocaram num local que qualquer pessoa que tivesse Instagram poderia ver a informação. Mas só que ninguém é obrigado, primeiro, a ter Instagram para estar olhando coisa de sindicato. Também foi publicado esse card no grupo de WhatsApp que essa direção administra. Mas o que foi que aconteceu no dia 14? Primeiro, chamaram a eleição sem edital. Qualquer eleição, aqui ou em Marte, ou em Júpiter, ou na Lua, ou na China, ou nos Estados Unidos, ela tem edital. E para ficar mais feio ainda, uma eleição sem edital, com um dia de inscrição. O que foi que fizeram no dia de inscrição? Mas o link, onde foi que apareceu? Nos stories. Nos stories ninguém segue, só acessa o story quem segue a página. Eu não sigo a página. Então, eu tive acesso por volta do meio-dia ao formulário, porque Alberto da reitoria me mandou. A gente percebeu a escalada da fraude e ele me mandou. Mas mesmo eles tendo colocado isso aqui no grupo de WhatsApp deles, o link eles não colocaram. Veja, o link colocaram só no story, não colocaram no grupo, quando haviam colocado a divulgação da eleição, e não colocaram mais em lugar nenhum. O que é que isso caracteriza? Um ânimo descarado de fazer com que ninguém se inscrevesse nessa eleição. No dia 16 de abril, eu mais alguns colegas fizemos um requerimento, entregamos ao presidente do Sindup, abordando todas as irregularidades e solicitando a impugnação da eleição, para começar do zero, com publicação de edital e tudo isso. E entrou no ouvido e saiu no outro, porque isso é próprio de quem não tem zelo pelo sindicato que dirige. E hoje, último dia de abril, eles mostraram lá uma lista de candidatos a delegado de base, quer dizer, quase 15 dias depois, eles fizeram a homologação de uma lista. A UPE tem mais de 20 unidades. Se a gente pegar as faculdades e os hospitais, vai dar mais de 20 unidades. Só tem candidato a delegado de base em 9 unidades. Nas outras unidades não tem candidato. Por que será? Veja o nível do descrédito, do desinteresse, maliciosamente plantado pela direção do Sindup para que o pessoal não participe mesmo. Porque a participação da categoria nessas atividades é um risco para eles. Se você for ver a publicação que fizeram ontem, 30 de abril, você vai ver que é uma publicação porca, com um português sofrível e incompreensível. Você não sabe o que está escrito ali. Mas deu para entender que vai ter eleição de delegado de base agora apenas na reitoria e no Oswaldo Cruz. Então eu quero lhe dizer o seguinte: no Oswaldo Cruz eu estou concorrendo, viu? Eu já estou fazendo campanha a partir de agora. Então esse é o primeiro material de campanha. E o que é que eu quero dizer a você? Segunda-feira eu estou conversando com um advogado para ver a possibilidade de entrar na justiça, mesmo inscrito, para impugnar essa eleição. O meu desejo era que em todas as unidades tivesse eleição. Porque a gente vai ter 13 ou 14 unidades sem delegado de base. Por que isso? Isso é uma eleição sabotada do começo ao fim. É evidente. Porque esconder um dia de inscrição, eleição sem edital, esconderam o link de inscrição, a lista dos candidatos saindo 15 dias depois da inscrição que foi feita, porque levaram 15 dias. Não vou entrar, vou tentar judicializar para impugnar essa eleição, para que comece um novo processo eleitoral a partir de um edital e para que a gente possa, concluindo, fazer uma divulgação ampla dessa eleição. Porque a gente só vai, pessoal, avançar na discussão da carreira quando a gente oxigenar esse sindicato. E o melhor momento é essa eleição de delegado de base. Por quê? Porque os delegados de base, e aí tem os companheiros Procap, tem um companheiro Alberto, candidato na reitoria,
Esse pessoal tem a competência e tem a capacidade de fazer uma discussão política tranquila a respeito da nossa carreira, somando-se às pessoas que estão fora do processo. Porque o que acontece? Se nós, delegados de base, e a minha candidatura vai se prestar para isso, para tratar das questões do Oswaldo Cruz, mas para tratar também das questões gerais da carreira. Se a gente, como delegado de base, não cuidar da discussão da carreira, esse pessoal do Sindup vai ficar aí até 2027 sem fazer nada, só esperando um mês após o outro, o dia que cai a consignação. Os analistas sabem muito bem que eles não querem fazer discussão política nenhuma e por isso os analistas estão saindo da categoria. Há a pretensão de um grupo de analistas de fazer uma associação ou um sindicato. A nossa carreira, aliás, a nossa categoria está se esfacelando em virtude da covardia sindical que se instalou no seio do Sindup. E a candidatura dos delegados de base vão servir, pelo menos algumas candidaturas, para dar um freio nisso. Então, a partir de já, eu peço o seu voto no dia 14, se a eleição não for impugnada, ou se a eleição for impugnada, no dia que fica estabelecido depois. Eu sou candidato no Oswaldo Cruz. Me dê o seu voto. E eu vou lhe retribuir com o resgate da dignidade política na Universidade de Pernambuco, da dignidade da política sindical. Você vai se sentir representado por um delegado sindical, como você não se sentiu representado por uma direção toda de sindicato nos últimos 9 anos. Eu só peço o seu voto. E lhe digo, o meu mandato vai ser fiscalizado e você, todo mês, inclusive, vai ter a capacidade e a oportunidade de opinar e de me avaliar. Vou mandar formulário eletrônico para todo mundo no OC para avaliar o meu mandato e para sugerir aperfeiçoamento. A carta-programa, segunda ou terça-feira, eu vou começar a divulgar e vou começar a andar no Oswaldo Cruz divulgando depois que eu registrar no cartório. Mas desde já, eu chamo a sua atenção para essa eleição e peço o seu voto para a gente voltar a sonhar, para a carreira voltar a ser valorizada, para o servidor voltar a ser respeitado na Universidade de Pernambuco, a partir de um mandato de delegado sindical de base. É isso aí.